Gente, eu não dei lugar para uma idosa no ônibus. Fui babaca? Tenho 22 anos e trabalho em uma cafeteria no centro da minha cidade. Sou do turno da tarde. Porém, o estabelecimento tem uma política de que quando algum funcionário falta, eles chamam outro de para cobrir, independente do período. O que acontece é que nesse domingo agora, dia 9, um colega do período da manhã acabou faltando, e eu fui chamado para cobrir o lugar dele. Beleza, ia receber um extra e ia sair mais cedo. Deu meu horário de ir embora. Normalmente pego o ônibus em um ponto perto do shopping, pois como saio à noite, tem gente comigo lá. O ruim é que o ônibus vem mais lotado e praticamente sempre tenho que voltar em pé. Porém, como sai mais cedo nesse dia, resolvi ir em outro ponto que ficava uns 20 minutos a pé da onde trabalho. O ônibus passava lá antes e eu tinha maiores chances de pegá-lo vazio. E foi o que eu fiz, e por sorte consegui justamente pegar o ônibus com lugares sobrando. Sentei em um banco perto da catraca, até que o ônibus após alguns minutos parou no ponto onde normalmente pego, e nessa hora subiu algumas pessoas enchendo o ônibus e ocupando a maior parte dos lugares que ainda tinham livres. Minutos depois o ônibus seguiu viagem e parou em outro ponto onde subiu mais 3 pessoas. Nisso subiu uma senhora. Ela não era tão velha, aparentava ter algo em torno de 50 a 55 anos. Ela passou pela catraca e parou do lado que eu estava sentado e ficou me olhando fixamente. Eu olhei para ela sem entender nada e ignorei. Porém logo em seguida ela me disse: "Posso me sentar aí?" Dei uma olhada rápida para trás e vi que tinha um banco daqueles reservados livres e disse: "Olha, senhora, tem um banco livre ali." Ela responde novamente: "Eu sei, mas gostaria de sentar aí." Eu novamente retruco: "Olha, senhora, tem um banco livre ali. Desculpe, mas não vou sair do meu lugar." Eu continuei sentado na minha. Nisso ficou um clima meio desagradável. Porém ela logo em seguida ela pegou e sentou no banco. Porém escutava ela reclamando que os jovens de hoje em dia não têm mais respeito pelos mais velhos e essas coisas que provavelmente alguém já ouviu. E eu continuei na minha. Porém na hora de levantar vi que algumas pessoas estavam me olhando estranho. Porém não me importei. Mas quero saber, fui babaca por causa disso? De verdade eu tô com um pouco de vergonha de pegar esse mesmo ônibus novamente. Se fosse uma situação em que não tivesse nenhum banco livre até cogitaria em dar lugar, mas não era. Relato número 2. Gente, fiz meu namorado escolher entre eu ou a amiga dele. Fui babaca? Tenho um namoro de 1 ano e meu namorado tem uma melhor amiga que se chama Yasmin há mais ou menos 11 anos. Eles estudavam juntos quando eram pequenos até o ensino médio. Mas no ensino médio eles se envolveram de um jeito mais íntimo e ela traiu o namorado dela com o meu namorado na época que eu não estava com ele ainda. Passou um tempo e Yasmin foi para outra escola e eles se afastaram. No período que eles estavam afastados eu e meu namorado ficamos juntos, foi mais ou menos um período de quase 2 anos essa distância deles, então meu namorado marcou com ela de jogar partidas de vôlei com ela e mais uma pessoa que um amigo que já deu em cima dele, então aquilo começou a me machucar, então eu disse para ele que eu não estava gostando dessa aproximação deles. Meu namorado disse que não era nada porque o que eles tiveram ficou no passado, mas essa menina ficou tentando ficar cada vez mais próxima dele até o ponto de treinar na mesma academia dele para passar um tempo com ele e convidar ele para sair sempre para shopping e essas coisas, mas ele nunca aceitou, pois eu já deixei bem claro que eu não me sentia confortável com essa situação deles dois juntos. Mas então sexta-feira meu namorado me disse que ia sair para treinar e eu acreditei por dias. Até que ontem, segunda-feira, ele deixou escapar que ele saiu com ela e isso me deixou profundamente chateada, muito triste mesmo. A real é que eu me senti traída, pois eu tive que me humilhar para ele para cortar um pouco do contato com ela, pois não estava me sentindo confortável com essa aproximação deles, pois eles já fizeram coisas e do jeito que ela agia parece que ela ainda gostava dele. Eu fiquei muito triste e brava ao mesmo tempo e então eu dei a ele a opção de continuar essa amizade, mas perder o namoro de 1 ano juntos ou se afastar dela. Ele chorou muito e no final disse que ia me escolher, mas dá para perceber que ele está muito chateado com isso. Eu fui babaca? Relato número 3. Gente, sou babaca por me afastar de pessoas mais pobres que eu? Oi, não vou falar muito sobre mim porque não quero me expor, mas vou falar o básico para entender. Sou branco, cabelo cacheado e nasci de família rica. Nunca me considerei mimado ou metido, nunca gostei de expor o que eu tinha e sempre fui incentivado a ser assim pela minha mãe.
A minha mãe veio de família pobre, então nunca gostou de se exibir também. Há uns anos atrás estava numa escola particular, mas que não tinha pessoas de classe alta, era mais de classe média baixa, e elas me tratavam muito mal, faziam bullying por conta do meu peso, da minha personalidade, aparência, ser ruim nos esportes e outras coisas. E quando reclamava disso tanto para eles tanto para a escola, eles não consideravam isso um problema, pois eu era rico e não tinha problemas sérios na vida. No último ano que eu estive lá, saía chorando todos os dias da minha escola, sofri uma crise de ansiedade por conta de um professor de lá e muito mais, mas em 2022 fui para a melhor escola da cidade, onde só tem pessoas de classe alta. Claro que existem muitos metidos aqui, mas no geral, fui muito mais bem aceito aqui do que era aceito lá. Mesmo assim, ainda tive que lutar para perder peso, aprendi alguns esportes e, sendo bem realista, se eu não tivesse mudado muito bem nesses aspectos, eu provavelmente sofreria bullying aqui também, mas em menor quantidade, porque eu tive essa transição enquanto estive lá e não sofria tanto bullying na época que era gordo. Então é isso, tenho algumas mágoas das pessoas que eram da minha escola antiga, e às vezes me afasto de algumas pessoas de classe média baixa por conta do que aconteceu no passado e tenho medo daquilo acontecer de novo, além de ser odiado por lá por conta de ter arregado da escola e ter ido para uma melhor. Também escondo onde era minha escola antiga para meus novos colegas por conta de ela não ser de classe alta igual a deles. Podem ser sinceros, quero saber a opinião de vocês. Sou babaca? Relato número 4. Sou babaca por esconder da minha mãe uma traição? Eu sou filho único, 17 anos, e na minha casa sempre fui eu, minha mãe, meu pai e minha avó materna. Desde criança meus pais brigam muito. Quando eles brigavam, minha avó vinha falar mal do meu pai para mim, dizendo que ele traía minha mãe. Eu sempre discordei. Enfim, quando criança eu sempre fui muito mais próximo do meu pai. Quando eu fui crescendo e entrando na adolescência, fui ficando mais próximo da minha mãe, tipo muito mais, também porque meu pai foi se distanciando. Com isso acontecendo, fui lembrando do que minha avó falava e algumas coisas começaram a fazer sentido. Meu pai falava que tinha reuniões no trabalho, mas sempre saía super arrumado. Não deixava eu mexer no celular dele, talvez minha avó estivesse projetando, mas comecei a pensar nisso também. Ano passado, meu pai pediu para eu pegar o celular dele e responder um amigo dele no Instagram, porque ele estava ocupado lavando louça. Até aí beleza, mas quando eu abri o Insta vi uma mulher muito mais nova da DM do meu pai. Achei estranho por dois motivos. Primeiro, porque meu pai tem 50 anos e não tem amigos mais novos. Segundo, porque meu pai tem poucos seguidores e todos eu conheço, porque são família ou amigos. Sou contra em mexer no celular dos outros, mas como eu já estava lá, né? Abri e vi uma série de mensagens deles, perguntando quando iam se ver de novo, mandando emoji de coração. Eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, mas fiquei em choque quando eu vi. Respondi o tal amigo dele e deixei o celular de lado. À noite, consegui pegar o celular do meu pai para olhar de novo, porque eu fiquei tão chocado que nem consegui ler direito, mas quando eu abri a DM meu pai tinha apagado as mensagens. Entrei com um dilema na minha cabeça: conto ou não conto para minha mãe? Se isso acontecesse quando eu fosse criança eu contaria, lógico. Mas desde 2020 o casamento dos meus pais vem melhorado muito, eles não brigam mais, parecem mais apaixonados e tudo. Fiquei nessa dúvida por um tempo, mas achei melhor contar para minha mãe. Porém minha avó acabou morrendo e minha mãe ficou muito mal, com depressão e tal. Achei melhor não contar naquele momento, porque ela já estava sofrendo demais e também porque meu pai ajudou muito ela, ele apoiou ela a todo momento, resolveu as coisas do funeral porque minha mãe não conseguia, ficou cuidando da casa por um tempo. Apesar de já ter passado muito tempo, esse acontecimento sempre volta para minha mente e fico confuso. Além do mais que passei a tratar meu pai diferente depois que descobri da traição e minha mãe percebeu e me questionou, mas eu disse que não era nada. Enfim, sou babaca por esconder da minha mãe? Devo contar para ela ou não?